Pessoal, vamos começar então. Vou começar aqui lendo para nós o texto de hoje. Hoje é o nosso estudo 11. Na semana passada a gente começou, né, a segunda parte e a gente citou um pouquinho, a gente falou um pouco sobre. Deixa eu até ver aqui. Deixa eu pegar a sala 2 aqui. Na semana passada a gente citou um pouco sobre o que é discipulado, né? A gente está começando a trilhar agora esse caminho para a gente poder entender o que significa discipulado, tá? E hoje então o, o termo, né, o título da nossa reflexão é morrer para si mesmo. O estudo 11 então vai dizer assim para nós: o chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para morrer de si mesmo, uma entrega absoluta a Deus. Jesus disse: se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Da perspectiva do mundo, a franqueza de Cristo em chamar as pessoas para segui-lo parece exagerada. Hoje, se alguém quisesse vender um estilo de vida tão exigente, um compromisso tão radical, provavelmente contrataria a empresa mais sofisticada de publicidade para descrever detalhadamente um folheto ilustrado com lindas fotografias coloridas, os benefícios de tal decisão. Ou contrataria uma atriz deslumbrante e a cercaria de figuras famosas, obviamente felizes pelo deleite e a satisfação de sua nova vida em Cristo. Depois, captaria a magia do momento em vídeo com a esperança de colocar o filme nas redes sociais. Jesus, porém, é honesto e direto. Para compartilhar de sua glória, primeira pessoa tem de compartilhar de sua morte. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o Senhor do universo, ordena que toda pessoa o siga. Seu chamado a Pedro e André, e a Tiago e a João, foi uma ordem: siga-me. Sempre tem sido uma ordem, nunca um convite. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Ele era embaraçosamente direto. Ele confrontou a mulher no poço com seu adultério, Nicodemos com seu orgulho, intelectual, os fariseus com a sua justiça própria. Ninguém pode interpretar arrependam-se, pois o reino do céu está próximo, como uma súplica. Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse a seus interesses e abandonasse os pecados e obedecesse completamente a ele. Quando o jovem rico se recusou a vender tudo que possuía para segui-lo, Jesus não foi correndo atrás dele tentando conseguir um acordo. Ele nunca minimizou o seu padrão. Jesus declarava apenas: quem me serve precisa seguir-me. Jesus esperava obediência imediata. Ele não aceitava desculpas. Quando um homem quis primeiro sepultar o pai antes de seguir Cristo, ele replicou: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Homem algum recebeu algum elogio por ter obedecido à ordem de Cristo de segui-lo e tornar-se seu discípulo. Era o que se esperava de todos. Jesus disse: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Assim, quando é que você se torna um cristão, um discípulo de Cristo? Quando vai à frente em resposta a um apelo? Quando se ajoelha diante do altar? Quando chora sinceramente? Nem sempre. Os primeiros seguidores de Cristo tornaram-se discípulos quando obedeceram. Quando eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. A obediência à ordem de Cristo, siga-me, resulta na morte de si mesmo. O cristianismo
sem essa morte, é apenas uma filosofia abstrata. É um cristianismo sem Cristo. Eu confesso que quando eu comecei a ler esse devocional, e na verdade os irmãos sabem que isso é uma extração do livro A Formação de um Discípulo, quando eu li essa parte, eu confesso que eu fiquei estarrecido. Estarrecido por ter durante muitos anos, na minha trajetória, ter minimizado o que significa seguir a Cristo. Os irmãos sabem, e eu já disse isso repetidas vezes, o quanto durante anos muitos de nós confundimos rol de membros com o livro da vida. Frequentar uma igreja com ser discípulo. Ter momento de bate-papo com o discipulado. Ou ter o evangelismo como discipulado. Ou ter uma tarde de culto ao ar livre. As pessoas mais antigas um pouco vão lembrar disto. Que era um momento sim maravilhoso e gostoso. Onde nós considerávamos as conversões daquelas pessoas como alguém que estava se tornando discípulo de Cristo, mas que na verdade muitas delas infelizmente não tinham mudança de vida. E quando ele vai dizer para antes da gente participar da glória, nós precisamos participar da morte. É algo que para nós, ou pelo menos para mim, é algo muito impactante. Porque morrer para si mesmo é algo que normalmente nós não queremos. Nós não queremos morrer para nós. Nós queremos seguir as nossas próprias vontades, as nossas próprias direções, os nossos desejos. Queremos seguir o curso da vida de acordo com aquilo que nós planejamos. E por que agora, no auge da minha vida, eu preciso morrer para mim mesmo? Por que agora eu vou largar todos os meus sonhos para perguntar qual é a vontade do Senhor? E isso, querido, lembrando sempre que não tem a ver com ser pastor ou missionário, mas tem a ver com um chamado de Jesus, que o autor vai dizer aqui, ele usou uma palavra. Jesus nunca implorou que ninguém o seguisse. Ele era embaraçosamente direto. E esse chamado de Jesus, quando ele entra dentro da gente, a gente não consegue mais esquecer essa voz de Jesus nos chamando. E esse processo da nossa morte, porque eu não creio que é da noite para o dia, porque Jesus andou com os discípulos durante 3 anos. Andou. Por isso que a gente fala, vamos fazer um discipulado na igreja. De quanto tempo? De 3 meses. Jesus andou com aquelas pessoas durante 3 anos para colocar nelas o que é ser discípulo, o que importa, o custo do discipulado de Jesus. E eu creio que esse morrer, ele é um morrer gradativo. Porque a gente precisa morrer nas nossas paixões, morrer nos nossos medos, morrer nas nossas dúvidas, morrer dos nossos desejos, esvaziar-se de si mesmo é o processo totalmente inverso de tudo aquilo que a sociedade planta.
E os irmãos sabem que cada vez mais está em voga essa coisa de corra atrás do seu sonho, faça aquilo que você quer fazer. E eu compartilho disso. Mas nós muitas vezes esquecemos que nós temos um Senhor. Esses dias eu tenho perguntado para Deus assim, não que eu não perguntasse antes, mas tenho perguntado com mais afinco, com mais de uma forma mais constante. Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu pregue? De que maneira o Senhor quer que eu converse com as pessoas? O que é urgente dizer que ninguém mais está dizendo? Se vamos falar e se vamos ficar 40 minutos falando, sobre o que vamos falar? E essa tem sido uma pergunta que eu tenho feito. Essa é uma pergunta que eu tenho colocado. Essa é uma pergunta que eu tenho colocado no meu coração. E os irmãos vão ver daqui para frente como esse livro ele vai nos apertando. Como esse livro ele vai colocando a gente contra a parede. Por quê? Porque ele faz a pergunta: você quer ser meu discípulo? Aí você diz: claro que eu quero ser seu discípulo. E ele vai dizer: você precisa morrer para si mesmo. Queridos, isso é um desafio enorme. A gente diminuir. Claro que numa determinada proporção a gente faz isso. A gente se coloca assim, quero fazer a vontade de Deus. Mas em determinados momentos, Jesus vai nos apertar, ele vai nos confrontar. Lembrei agora de Pedro, e eu não gosto de criticar Pedro e não gosto de criticar nenhum dos discípulos, porque nós não estávamos na pele deles. Nós às vezes criticamos Tomé pela incredulidade, ou criticamos Pedro porque ele começou a afundar. Mas ele foi lá e colocou o pé. E Jesus, na verdade, estava trabalhando com Pedro o seu modo impetuoso de ser, de falar muitas vezes sem pensar, de fazer as coisas no impulso. Então, Jesus vai trabalhar com Pedro uma coisa, mas ele trabalha com João outra coisa, e ele trabalha com Mateus outra coisa. Então, querido, o que Jesus precisa trabalhar em você e o que precisa morrer dentro de você? Porque, como a gente tem ressaltado, a jornada que a gente faz de aprendizado ela é muito individual. Então, o que precisa matar? Qual é a parte do seu eu que está tomando conta e que está impedindo você de seguir a Jesus, que está me impedindo de seguir a Jesus? E como ele vai colocar aqui, e eu já estou encerrando a minha fala, Jesus, pelo menos nos textos que a gente lê, a gente percebe um Jesus educado. Em que sentido educado? Jesus não vai atrás de você como um comerciante qualquer, puxando a gola da sua camisa, dizendo, por favor, você tem que vir. Jesus nos chama, é uma ordem, e ele não barateia o evangelho. Como muitos, infelizmente, têm feito nesse último tempo. Falando o que as pessoas querem ouvir, não estão transformando as pessoas em pessoas maduras para encarar os desafios da vida. Quando Jesus nos confronta,
Não significa dizer que Jesus é indiferente à nossa vida, muito pelo contrário. Por nos amar demais, ele nos confronta. Então, querido, existe às vezes, nós que somos evangélicos, e nós muitas vezes na posição de pastor, queremos correr atrás das pessoas e sair insistindo com elas para que elas possam crer no Senhor Jesus. Mas nosso mestre, apesar de lógico, Deus ter enviado Jesus ao mundo para nos resgatar, isso é verdade. Mas o que Jesus fazia era pregar o Evangelho. E as pessoas elas eram confrontadas com essa pregação do Evangelho. E essa confrontação da pregação do Evangelho começa primeiro dentro da gente. E não adianta. O discipulado, ele não é coletivo. O discipulado, ele é no 1 a 1. Primeiro, no sentido vertical, como a gente já colocou, é você sendo discipulado por Jesus. Olhando como Jesus fazia, como ele se comunicava com as pessoas, como ele se relacionava com as pessoas, como ele respondia às questões sociais. Nós vamos olhar para Jesus e nós vamos seguir a Jesus e sermos discipulados por Jesus. É no sentido vertical. Mas existe um outro discipulado que é no sentido horizontal. É você caminhando com alguém todos os dias, discipulando aquela pessoa. E muitos, queridos, não vão querer. Muitos vão rejeitar o Evangelho. A salvação, como diz alguns, a salvação é de graça. Mas ser discípulo de Jesus custa tudo. Jesus não quer 1% da sua vida, ele quer 100% da sua vida. Ele não quer 99% da sua vida, ele quer 100% da sua vida. E para ser 100% de Jesus, a gente precisa morrer. Comentei na sala anterior. Ultimamente eu tenho ficado muito pensativo. E tenho avaliado muitas coisas na minha vida. Porque isso é necessário. E uma das perguntas que eu tenho feito é: o que o Senhor quer? Não importa o que o Rodrigo quer. O que o Senhor quer. O que o Mestre quer. E isso, querido, na nossa caminhada faz uma diferença enorme. Mas ao mesmo tempo nos confronta. E nos coloca numa posição de vulnerabilidade. Porque quando você diz: Senhor, o que o Senhor quer? Significa dizer que você está disposto a ouvir o que Ele quer. Então, essa é a reflexão de hoje. Morrer para si mesmo. Será que estamos prontos para isso?